Conversar um pouquinho sobre Hebreus 11, né? No tempo que me resta aqui, já vou até colocar aqui no cronômetro para não ultrapassar, para a gente ter um tempo especial também de oração coletiva. E aqui nós vamos conversar então sobre Hebreus 11, capítulo conhecido como amplamente, né? Como Galeria dos Heróis da Fé. Ele apresenta então uma definição teológica do que é a fé. E em seguida, o autor de Hebreus vai fazer uma ilustração dessa definição de fé por meio de uma série de pessoas, de exemplos históricos, desde a criação até os profetas. Então, o que dentro da nossa escala de superioridade, né, que nós estamos vendo lá no início, Jesus é superior aos anjos, depois Jesus é superior ao descanso, lá com Josué. E aqui no capítulo 11 se foca nessa questão da superioridade do meio pelo qual nós nos aproximamos dessa obra redentora de Jesus, que é a fé. A fé, isso é o que nos move, né? E isso é o que nós temos de melhor na nossa humanidade. Não existe nenhum outro ser, né, nesse mundo criado por Deus que tenha esse privilégio de ter ou não a fé, de optar por ter ou não a fé. Então aí a gente tem essa visão, né, de que nós podemos aqui, pela fé, nos aproximarmos de Deus. Isso é muito bom. Então nós vamos ter aqui a informação de que Jesus, ele é superior em recompensa e exemplo. Enquanto o sistema da lei estava exigindo lá cumprimento de rituais visíveis, repetitivos, a fé em Cristo, ela se torna um instrumento superior que nos conecta de novo, né, aquilo ao que é incrível, ao que é eterno e ao que é invisível. Então, a gente tem essa questão de sermos, digamos, levados a uma situação de superioridade em fé. Por quê? Porque diferente da dúvida gerada pela repetição dos sacrifícios, a fé é a certeza, né, a convicção do que ainda não se vê. É como se você estivesse, né, não estamos falando do plano físico, né, só para dar um exemplo, num precipício, e aí você estivesse, esse precipício fosse uma situação bem complicada, bem difícil da sua vida, às vezes até a incerteza do futuro, né? Por exemplo, será que se eu aceitar Jesus, né, como meu Senhor e Salvador, isso vai ser bom, vai ser ruim? Então esse precipício, ele está na tua frente. E a verdade é que nós temos que dar um passo de fé, e aí você coloca, né, fica aquela situação de você sabe se vai, se fica ou se vai, você sabe que não fica, se fica, você sabe que não vai, e assim por diante. Mas é para a gente compreender o quê? Que esse é o exercício da fé. E também que Hebreus 11 é essa questão do testemunho superior, que os antigos, eles alcançaram um bom testemunho lá em obras perfeitas, né? Eles superaram essa questão porque confiaram na promessa. Eles provaram aqui para nós, né, esses exemplos todos, que não é possível que a gente viva nesse mundo de uma maneira que seja movido pela realidade do reino de Deus. Então a gente consegue trazer o reino de Deus para cá através desses exemplos e também da nossa vida. Então a fé de Hebreus, ela não é uma fórmula de conquista, né, que você vai, oh Deus, eu sou cabeça, não sou cauda, aquela coisa toda que o pessoal costuma falar nessa teologia neopentecostal que nós dizemos, quer dizer, de que você tem aí o direito de usufruir tudo isso do mundo que Deus te deu, mas na verdade a visão nossa é de uma pátria superior. Então Deus capacitou os heróis a vencerem reinos, mas também a suportarem martírios, porque eles estavam olhando para quem? Para o galardoador da nossa fé e não apenas para aquele livramento. E aí o autor de Hebreus começa falando nessa questão da definição de fé, né? Ali é muito bonito a gente ver. Fé é a convicção de coisas que se não veem. Então essa é um dos versículos mais famosos da Bíblia, inclusive, e é o que nós entendemos como fé, que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então essa palavra que nós colocamos, que nós lemos todo dia, ela tem o poder vivificador entre nós. E o autor vai utilizar então vários, né, exemplos aqui que a gente tem, sejam eles, aqui chama, né, pré-diluvianos, também ali aquela questão de patriarcas da fé também, como exemplos para que nós tenhamos a nossa fé fortalecida. É um capítulo muito bonito. Vai ali mencionar, por exemplo, Abel, que ofereceu um sacrifício superior a do seu irmão Caim. Também Enoque, que foi arrebatado porque agradava a Deus. Noé, que construiu a arca por temor e obediência, né? Sem ver dilúvio nenhum, ele estava lá fazendo pela fé aquelas coisas. Se você não tem ideia do que eu estou falando, porque a gente está falando aqui várias coisas relacionadas ao Antigo Testamento, fique tranquilo, porque você vai continuar com a gente aqui nos próximos dias, meses e anos, Deus queira.
e a gente vai poder falar sobre isso, cada coisinha que está falando aqui agora, lembrando, né, que o autor de Hebreus ele vai fazer essa vinculação mesmo lá do Antigo Testamento para justamente demonstrar para todas aquelas pessoas que estavam saindo da religião do judaísmo, estavam ali numa situação, será que voltamos, será que seguimos adiante? E esse autor aqui, ele vem ser esse defensor ferrenho da fé. Depois continua com Abraão e Sara, né, o exemplo central de confiança na promessa de uma descendência, de uma pátria celestial, que culminou na disposição de Abraão, inclusive de oferecer seu filho Isaque, até o limite ali, Deus testando ele, né, para ver até onde ia a fidelidade de Abraão, e aí depois Deus faz de uma forma maravilhosa, não permite que aconteça, né, aquela questão do sacrifício do próprio filho por parte de Abraão, uma história bem interessante, e provê lá o sacrifício, o animal para fazer o sacrifício, e fica feliz, né, com Abraão, então pai da nossa fé. Então nesse sentido, olha que interessante. Depois vai continuar também a questão de Isaac, Jacó, José, que demonstraram fé ao abençoar as gerações futuras. Também Moisés, que escolheu o sofrimento com o povo de Deus, em vez dos prazeres, das regalias lá do Egito. A prostituta Raabe, olha só, Deus dá a uma prostituta também, fala, né, que ela teve fé porque ela acolheu os espiões ali da terra prometida e não pereceu com os desobedientes. Então olha só que lindo tudo isso, né? E depois tem outras coisas também, muitos venceram pela fé, conquistaram reinos, fecharam bocas, e também de bocas de leões aqui no caso, né? E aí puderam dar um testemunho nesse sentido. E também aí que entra a pior coisa da situação, né? Aquelas pessoas que têm ali, foram torturadas, foram apedrejadas, foram mortas, e demonstraram para nós que a fé não garante apenas livramento terreno, mas a posse de uma ressurreição superior, quer dizer, de uma outra esperança, que não é essa mundana que nós temos, sujeito a todo tipo de qualquer situações difíceis com nós. Mas espera aí, é assim mesmo? Uns com vitória, outros padecendo, e é a mesma fé isso aí, mas como que pode dessa maneira? Talvez essa é uma pergunta teológica que você faça, né? Mas a missão aqui de Hebreus 11 vai mostrar pra gente, né? A missão que tem para nos revelar é isso, que sim, é a mesma fé, gente. O autor de Hebreus, ele faz questão de colocar no mesmo balde, né? Na verdade, o que eu falo aqui pra gente, né? Tem uma moeda aqui que eu trouxe, ó. Ela é a mesma, são duas faces da mesma moeda, né? A vitória e também o martírio nas questões de fé. Então ele faz questão de colocar no mesmo balde, como se fossem nessas questões, tanto os heróis de quem viu o milagre do livramento, quanto de quem foi cerrado ao meio. Imagina o que não deve sofrer uma pessoa que é cerrada ao meio, né? Então, você tem uma ideia dessas questões todas. Mas, de qualquer maneira, se a gente entender que a fé fosse uma moeda para a gente comprar livramento, aqueles que morreram seriam derrotados ou fracos na fé. Mas, dali no versículo 39, né, a gente vai ver aqui que Deus fala para nós, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Então, mesmo que eles não tenham recebido, né, a promessa plena, aquela coisa toda, às vezes a gente tem na visão das nossas vidas, a gente quer ser famoso, a gente quer fazer um monte de coisa, quer ser maravilhoso, quer ser uma bênção, e de repente Deus vai trabalhando a vida da gente, a idade também vai chegando, tem que amadurecer, né? E a gente vai vendo que Deus quer que a gente seja só o marido de fulana ou a esposa de ciclano, e a gente tem ali o nosso ambiente e a gente vai se contentando porque Deus nos revela isso e nos dá propósito de vida. Então a gente sabe que a vitória, ela não é só a ausência de sofrimento, mas ela principalmente, né, para nós aí confortarmos o nosso coração, é a presença desse Deus, a fidelidade de propósito que nós temos, independente do desfecho. Então assim, uma coisa que eu queria dizer para nós é o seguinte, se a gente tem as vitórias aqui em Hebreus 11, que servem para demonstrar o poder de Deus sobre a criação, também tem os martírios, as dificuldades, as situações que servem para demonstrar o valor de Deus acima da nossa própria vida. Então assim, o que acontece? Isso é libertador para nós. Entenda o seguinte, ambas as fés, né, em qualquer situação, elas são suficientes, elas são maravilhosas, são expressão de amor. Por quê? Porque significa que se alguém está passando por uma enfermidade grave ou por uma perda, essa pessoa não tem menos fé do que aquele que testemunha uma cura, por exemplo, que dá glória a Deus. Então a fé é essa substância, né, vamos dizer assim, incorpórea, mas ela existe sim e que sustenta todos nós nesse caminho. Então, nesse sentido, o que nós temos que entender é o seguinte, Jesus o que teve? Também a mesma coisa, vou utilizar aqui a moeda, duas faces da mesma moeda. Jesus teve o quê? Teve o sofrimento
passou pelo sofrimento, martírio da cruz, mas também teve a vitória da ressurreição. Então a cruz e a coroa, elas são duas partes da mesma moeda e dessa superioridade de Jesus na fé. Então olha só que interessante. E aí eu só queria finalizar, aqui tem mais um tempinho, tem mais 2 minutos, é o seguinte, que nós vamos ver, que, eu não sei se você percebeu, mas no versículo 2, eu estava lendo aqui, e aí falei, Deus, mas espera aí, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, mas eles não deram bom testemunho, por que receberam? Daí fui de novo ler lá no 39, ali fala da mesma maneira, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. Mas, peraí, todos estes não deram bom testemunho por meio da fé? Olha só que interessante, essa palavrinha receberam quer dizer que é o próprio Deus. É o próprio Deus que está dizendo assim, ó, não foram essas pessoas que deram depoimento sobre si mesmos. Foi o próprio Deus que deu testemunho a favor de cada um deles. Olha só que lindo, para você perceber. Todos esses receberam bom testemunho. Então, Deus olhou para a vida de Abel, de Abraão, de Moisés, e assinou embaixo declarando assim, esse aqui, esse meu filho, viveu pela fé, então ele recebeu um bom testemunho de mim, eu estou dizendo que ele foi uma boa testemunha de mim, está falando com cada um de nós hoje, Alzira, Maria, Lisane e assim por diante. Então estes deram, esses receberam, né, o próprio Deus falando com você, que você recebeu esse bom testemunho. Então o que significa receber o bom testemunho? Significa a aprovação de Deus, está aprovado, o selo desse herói da fé que todos nós somos a cada dia, a cada momento vivenciado nas nossas vidas. E a questão de que o que a gente não precisa, né, que Deus pode ser que Ele conceda ou não, é que a gente fique frustrado quando Deus não nos dá aquilo que a gente quer pela fé. Mas a gente entenda que a concretização final da promessa, que é a vinda do Messias, está para chegar. Então essa esperança que nós precisamos continuar seguindo firmes para nós hoje. E isso para nós é o seguinte, a fé não é a garantia de resultado, como nós queremos muitas vezes, né? A gente sempre vive, qual que é o resultado disso? Nas empresas se pergunta tudo isso, mas na verdade a fé não é a garantia de resultado, ela é a garantia de aprovação. Isso quer dizer o seguinte, que alguém pode orar por uma cura e não receber essa cura nessa terra. Mas pela forma com que confia em Deus, ali no leito do hospital, na sua vida, mesmo solitária, mesmo passando por dificuldades, essa pessoa recebe de Deus esse bom testemunho, recebe de Deus o bom testemunho, não dá o bom testemunho. Então, um bom testemunho o que é? É o reconhecimento que Deus nos dá sobre a nossa fidelidade, independente da gente ter alcançado ou não o objeto da nossa oração, entende? E eu trago aqui um exemplo, né? Eu falei que ia falar para ele, o pastor Elias. Pastor Elias já passou por mais de 30 cirurgias, eu já vi ali sangrar pelo estômago dele, sair sangue, fezes, aquela coisa toda, porque é uma cirurgia que ele começou ali com problema de hemorroide, depois teve complicações e tal. Gente, mais de 30 cirurgias, eu converso com ele, é uma pessoa animada, uma pessoa que tem as suas lutas sim, e por último ele recebeu um diagnóstico de que realmente não tem muito o que fazer. E pior, a ação previdenciária dele que eu estava fazendo, por conta de que não houve contribuição como segurado, no tempo de graça que a gente fala, também não deu certo. Mas assim, é uma pessoa que digamos assim, recebe bom testemunho de Deus. Para nós ele dá um bom testemunho de que mesmo que Deus não tenha respondido com a cura que ele tanto deseja, ele continua sendo fiel e tal. Então isso para nós precisamos entender que a vitória da fé, ela não é necessariamente receber o que a gente pede, mas viver de tal forma que a gente possa dar testemunho para as pessoas e primeiro para Deus de que nós somos dele. A gente pode até morrer sem a promessa, né? Eu tenho promessa, sei lá, eu queria ser presidente do mundo, mas eu não consigo, mas isso não quer dizer que eu viva frustrado, pelo contrário, isso pode me dizer que eu tenho um objetivo, mas o maior objetivo que eu tenho é render graças a Deus e caminhar com Ele de uma forma que eu entenda que Ele é meu tudo. Então, se nós podemos, né, receber o testemunho de Deus nas nossas vidas, isso já será levado em muita consideração e nós seremos felizes porque cumprimos a nossa caminhada. Amém, irmãos? Então é isso que eu queria falar a vocês, né?